Pelo que me foi dito por um tio meu, irmão do meu pai, ou seja, a família, meu pai nasceu na Palestina, que seria o Estado de Israel hoje, e os pais dele imigraram para a Palestina vindo da Pérsia. Os pais meus pais, ou seja, meus avós, eram primos. E a história é uma história curiosa. Eram dois irmãos, em que um irmão morava na Pérsia, um ficou na Pérsia e o outro imigrou para a Palestina. O que ficou na Pérsia morreu e tinha uma filha. O que foi para Israel, para a Palestina, tinha um filho. Então, a filha que estava na Pérsia foi morar com o tio e com o primo, na casa do tio, que tinha imigrado para a Palestina. E esses dois primos acabaram se casando, primos de primeiro grau, e são os meus avós. E o meu pai nasceu na Palestina, em Sfat. Meu pai teria vindo para o Brasil, na faixa dos 11 anos de idade, falando hebraico e árabe. Então, meu pai chegou ao Brasil, foi para um colégio hebreu brasileiro, na Tijuca, que foi onde eu, alguns anos da minha vida como estudante, onde eu passei. Minha mãe nasceu na Ucrânia, mas chegou ao Brasil com 2, 3 anos de idade. Foi registrada como brasileira, porque naquele tempo não havia controle. É claro que tudo isso me influenciou, mas não no sentido de me influenciou positivamente ou negativamente esse tipo de fato, mas me fez sempre pensar e analisar muito o que estava acontecendo à minha volta, sobretudo vivendo no Brasil, um país livre, um país muito mais progressista em muitos aspectos. Eu pude, de uma certa maneira, compreender e lidar de uma maneira, eu diria, talvez mais positiva em relação às minhas origens e tirar todas essas coisas uma coisa boa para mim. Meu pai foi um homem que trabalhou muito na vida. Um homem que saiu do zero, um homem que trabalhava durante o dia numa loja de móveis, casou-se com minha mãe, fazendo faculdade de odontologia à noite, em Niterói. Ele trabalhava num lugar, num subúrbio chamado Del Castillo, no Rio de Janeiro. E minha mãe era dona de casa, se casaram, foram morar em Madureira. E no primeiro ano, no segundo ano de casamento, meu pai conseguiu um empréstimo do dono dessa loja, onde ele trabalhava de móveis, que gostava muito dele, e ele abriu uma loja de móveis. Então, durante o dia, ele trabalhava na loja de móveis. À noite, ele acabava a faculdade Fluminense de odontologia, e eles não tinham dinheiro e eles moravam, meu pai sempre se referia a isso, numa meia-água. Uma meia-água, enfim, um telhado quase de zinco, não é um telhado construído em cima de telhas, etc., que ficava nos fundos dessa loja. Então, ele formou-se em odontologia e no sobrado, em cima da loja de imóveis, onde ele trabalhava durante o dia, ele trabalhou como dentista de 6 às 10 da noite, depois do expediente. Enfim, você vê uma trajetória de um homem que lutou dessa forma e depois foi melhorando de vida, etc. Comprou sua primeira casa e foi onde, enfim, eu morei 7, 8 anos na minha vida. Depois, com aquela coisa da melhora do status e etc., mudamos para Tijuca, que era assim. A Tijuca é o que todo mundo acha que é a Zona Sul para a gente. Enfim, uma casa. E eu fui estudar no Colégio Hebreu Brasileiro, onde eu estudei 4 anos. Eu vejo o meu judaísmo, eu tenho certeza, ele é baseado e tem a cultura, eu acho,
a cultura no sentido geral, na sua essência. Uma professora que foi paciente dele no consultório, o dentista, o convenceu de que seria bom para os seus filhos estudarem música, porque poderiam, enfim, se tornar pessoas mais preparadas, mais cultas, enfim. Então, meu pai disse, bom, Arnaldo é homem, então vai estudar violino, que é um instrumento para homem, e a Miriam vai estudar piano, que é um instrumento para mulher. E aí teve mil histórias onde eu tentava tocar piano também. A professora teria dito, então, já que ele gosta tanto, por que ele também não começa a estudar piano? Então, lá fui eu estudar piano e violino. Meu pai e minha mãe tinham muito orgulho, ou seja, dos filhos. Na escola, você vê a coisa judaica. Chegava em casa, tirou, quando você tirou 8, tirou 9. Aí minha mãe perguntava, o que aconteceu? E se eu tirasse 10, ela dizia, então merece um beijo. Eu sempre penso como deve ser morar em Israel, onde todas as mães são judias, onde todos os filhos, para ganharem o beijo, têm que tirar 10. É um problema sério. O conceito de música tem a ver, para mim, pessoalmente, como profissional, tem uma certa influência no meu conceito de olhar a música e considerar a música como uma linguagem, onde existe um código que onde as pessoas não têm acesso, um código quebrantável, né? Um código que você não pode acessar. Em outras palavras, você diz alguma coisa através da música, o que você quiser, e ninguém tem acesso à origem desse sentimento, a origem desse fato, aquilo que você está dizendo. Da mesma forma que a pessoa que ouve a música, eu acho que ela entende o que ela quiser, certamente influenciado pela sua história emocional. Então, a música, para mim, ela se tornou uma linguagem onde você pode dizer o que você quiser e as pessoas compreenderem o que elas bem entenderem. E ninguém briga, todo mundo sai feliz da vida. O que é uma coisa muito boa. E você pode perguntar, mas qual é a relação disso com o judaísmo? Nós temos uma relação muito importante, que é o que eu sempre ouvi, por exemplo, dentro do contexto histórico, por exemplo, em relação ao nazismo. Meu pai repetia para mim, mas você tem que estudar, porque se amanhã vierem os alemães, não importa quem vier, ninguém pode tirar aquilo que você tem dentro de você, da sua cabeça. E quem sabe, aquilo que você tem, aquilo que você sabe fazer, pode eventualmente até salvar sua vida. É quase que uma liberdade que ninguém pode te tirar. Ninguém pode tirar a fantasia. A liberdade, exercer a liberdade na sua plenitude. Eu acho que a fantasia e a música, para mim, adquirem uma importância fundamental. Se alguém me dissesse, me perguntasse o que poderia me acontecer que a minha vida não teria mais sentido, seria se me fosse tirado o direito de pensar ou o direito de fantasiar. A minha fantasia, eu acho que é a minha gasolina, é a gasolina da vida, é o combustível que eu acho que me move. Eu acho que isso tem a ver com a possibilidade de você fazer o que gosta. Temos a nossa história, onde os judeus, ou seja, durante muito tempo, foram perseguidos de uma forma ou de outra pelas suas atividades profissionais. Tenho muita sorte e muito grato à vida por ter nascido num momento, ou talvez num contexto onde eu pude aproveitar, onde eu posso aproveitar, enfim, usufruir dessa liberdade que muitas vezes a gente toma por subentendido, mas se a gente olhar para trás, eu diria até para os lados, às vezes, que a gente tem que ter um certo receio e lutar para que a gente não passe pelo que já passou. Eu já passei por momentos onde me senti discriminado claramente.
Posso contar uma história que aconteceu na Itália, depois de um concerto meu, numa cidade no sul da Itália, Bari, e que um amigo que trabalhava na orquestra, um violista, fez um jantar. E nesse jantar, uma mesa, tinha um senhor sentado do meu lado, que era o sogro dele. Conversa vai, conversa vem, ele fala, ele conta que ele está passando por um momento difícil porque ele está sendo despejado da casa dele, pagando aluguel. Enfim, eu até achei curioso, aquela conversa dentro de um contexto feliz, etc. De repente ele vira-se para mim, bota a mão no meu braço e diz assim: meu filho, se algum dia alguém te disser que existe um judeu que é uma boa pessoa, não acredite, porque não existe nenhum. Eu fiquei mudo, imaginei várias reações, mas eu me levantei, disse: não estou me sentindo muito bem, me tranquei e fui para o banheiro e me tranquei no banheiro. E lá sentei e fiquei. E deixei o tempo passar. Eu falei, deixa que eu aprendi às vezes que o tempo é um solucionador de problemas. Tanto que depois de meia hora alguém bateu na porta e perguntou: tudo bem, Arnaldo? Tá tudo bem? Eu disse: aqui dentro está muito melhor. Eu senti uma coisa muito ruim aí. É claro que aí eu não sei o que aconteceu lá, nunca fui tocado no assunto. O rapaz, Nino, o nome dele, bateu na porta e disse: Arnaldo, pode sair que o meu sogro já foi embora. Eu saí, cheguei na sala, enchi os pulmões e disse: puxa, agora sim, obrigado, tudo bem. E não... come a sobremesa, tome o vinho. Não se falou sobre o assunto. Isso não foi um evento, isso foi um exemplo, porque seria muita ingenuidade eu achar que isso foi um caso único. Eu sou absolutamente contrário à tese de que porque é judeu, porque é inteligente, porque o prêmio Nobel tem mais judeus. Claro, tem, mas existe uma razão, e a razão é cultural. É cultural por quê? Porque os pais, a educação, é a valorização do conhecimento, a valorização e a força que se faz, sobretudo que eu acho que até pelas dificuldades que o povo sofreu, ou seja, a única saída para você sobreviver foi através do esforço, através do preparo, através de se sentir necessário. Eu tive muita sorte, porque a minha carreira começou muito tarde. Quando eu comecei a estudar piano seriamente, para vistas a me tornar um profissional, os colegas todos já estavam tocando profissionalmente. 4 anos e pouco depois que eu larguei a faculdade de engenharia e toquei na orquestra do Teatro Municipal como violinista durante 4 anos e pouco, mas o violino foi meu melhor amigo, porque me ajudou nesses 4 anos a sobreviver e pagar minhas contas, enfim. E depois de 4 anos e pouco, eu comprei uma passagem, a prestação, para fazer o concurso Busoni na Itália. Eu peguei o avião, eu estudei 10 horas por dia, levei um gravador, que era meu professor, eram 86 candidatos, e eu passei para a segunda prova. E para mim já foi uma grande vitória, né? Passaram 27. Aí, para mim, ganhar aquele concurso era eu passar para a semifinal, que iam ser escolhidos 12. E eu passei. Eu falei, bom, não tenho mais nada a perder. Dos 12, seriam escolhidos 3 finalistas que iam tocar com a orquestra. Eu não esperava passar, e passei para a prova final. Eu mesmo não acreditei. E fui para a prova final, talvez um dos momentos mais importantes da minha vida, foi quando o presidente do júri subiu ao palco, com o júri todo atrás, a sala repleta, televisão, a RAI, televisão italiana. Ele anuncia que eram 3 finalistas, os outros 2 tinham um chinês e um inglês. Ele anunciou terzo prêmio, em terceiro lugar, ex aequo, quer dizer, empatados.
Eu falei, lá vou eu. O inglês e o chinês. Eu falei, não acredito. Aí a frase que até hoje eu fico arrepiado, ele diz, Primo Premio Busoni, Brasília. Arnaldo Cohen disse meu nome. Até hoje, quando eu falo, quando eu penso, sabe, esse foi um momento que, sabe, é um filme que é como se de repente, sabe, a cortina se abre. Então, minha vida começou aí. Ele me emociona no momento onde eu sinto emocionalmente uma força interior imensa para lutar contra qualquer discriminação. Eu me lembro quando meu pai faleceu, quando eu tive que fazer a reza para ele, o Kaddish, eu não conseguia. Eu me emociono, perdi minha mãe ano passado, de não poder estar presente no enterro dela. Eu me emociono vendo o que foi feito em Israel, que é exatamente a história do povo judaico, que é da terra árida, você gerar um laranjal, sabe? É a história do meu pai, o imigrante pobre que cria os filhos. É a cultura que eu acho que é arraigada na nossa formação, não tem a ver com a religiosidade. Pode ter, a religião pode ser um canal, uma ponte para você se ligar a essa cultura, porque você tem o Yom Kippur, você vai ouvir o shofar, você vai coisa mais é muito mais simbólico e às vezes o simbolismo torna-se muito mais forte do que qualquer outra coisa, porque o simbolismo é acompanhado de inteligência, da realização, da awareness do que ele representa e não de uma sensação puramente emocional e momentânea. É uma realização daquilo que a gente é, do que pode ser, e lutar. Eu acho que a luta não pode parar.